Os cumprimento com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez nesse lugar tão maravilhoso que nós denominamos como casa de Deus, mas na verdade a casa de Deus somos nós, amém? A hora que a gente vai para casa, Deus não fica aqui, a gente vai para casa sozinho, Ele vai com a gente, amém? Ele mora em você. O apóstolo Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto, Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Então nós somos a casa de Deus. Aonde você ir, aonde você for, aonde você chegar, Deus vai com você. Glória a Jesus. Se isso não te alegra, eu não sei mais o que falar para você nessa noite, amém? Já de início eu falo isso para você. Se isso não te alegra, saber que Deus está conosco todos os dias, aonde eu pisar a planta dos meus pés, Ele está comigo ali. Ele é o nosso Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Os dias que vivemos são dias turbulentos, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, escrevendo a carta a Timóteo. Ele disse: olha, virão tempos difíceis, virão tempos trabalhosos, e eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo de dificuldades no campo espiritual. Eu digo dificuldades, essas dificuldades elas se instauram, elas vêm, e a gente muitas vezes não sabe lidar com elas, porque falta uma coisa para a gente que é de fundamental importância, que é a oração. Os discípulos, o pastor Ricardo pregou aqui, se não me falha a memória, acho que foi ele que pregou domingo passado, quando Jesus desceu do monte, os discípulos Pedro, Tiago e João estavam com ele, e os discípulos tinham ficado no pé do monte, estavam lá lidando com a situação, que não deram jeito. Jesus enfaticamente falou que aquela geração que vivia naquele tempo em que ele caminhava, que era uma geração adúltera, ele chamou a geração adúltera, geração de meninos inconstantes. Aí Paulo vai usar essa linguagem, mas Jesus vai falar que essa geração incrédula, mesma coisa. E aí os discípulos estavam lidando com uma situação que não conseguiram resolver. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vê que por muitas vezes eles deixaram a prática da oração, e essa geração de hoje está incorrendo no mesmo erro. Nós oramos muito pouco. Eu tiro por mim, não me baseio em ninguém aqui, me baseio por mim mesmo. Nós temos que orar mais, amém? Quantos concordam comigo que a gente tem que orar mais? Mas orar mesmo, viu, irmão? Orar mesmo, entrar no quarto, fechar a porta e esquecer do mundo, esquecer de quem quer que for, esquecer de tudo e se ligar com Deus. Eu acredito que quando a gente se revestir, porque aí Jesus desceu do monte, quando viu os discípulos ali em dificuldades, Jesus disse: olha, essa casta de demônio, diferente de outras situações, essa casta aí que está no rapaz aí, esses demônios são mais de um demônio, são vários espíritos imundos que atormentam esse rapaz. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ele já deu ali a saída, quando viu ele sem saída, sem saber o que fazer, ele deu as diretrizes. Isso aí só sai com jejum e oração. Será que hoje é diferente? Os tempos mudaram? Não, tem coisas que a gente vai na força do braço, que Deus só falta descer do céu e dizer assim: ei, na minha palavra está escrito, mas você nunca procurou ler lá. Então eu estou descendo especialmente aqui diante de ti para te falar isso. Isso que você tenta resolver
com muita fala, na força do teu braço, isso aí só sai com jejum e com oração. Então, a melhor coisa a fazer diante disso é nós, então, ouvir esse conselho de Jesus, que tem coisas que só saem com jejum e oração. Amém? Quer prosperar? Muitas vezes tem um demônio lá emperrado lá na porta, que não quer sair, que está trancando a porta, que não deixa você se sobressair, que você dar um passo avante. Vai para o jejum, vai para a oração, ore a Deus, busque a Deus. Tem algo lá na minha casa estranho, pastor, ninguém tem mais paz dentro daquela casa, pastor, é uma coisa, ninguém pode se ver mais. As festividades de família, ninguém consegue se reunir mais, porque é só guerra, é só briga. O que é isso, irmão? Aí você tenta resolver nas suas falas, manda um monte de palavras no grupo, opiniões, que tem que ser isso, tem que ser assim, assado, e muitas vezes Deus está falando para você aqui, pela sua palavra, mas aí a gente não lê a Bíblia. Ele está falando, olha, essa situação aí, vai para a oração que vai resolver, vai jejuar em favor disso, amém, queridos? Deus é poderoso, glória a Jesus. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo me falará ao coração. Quem quer ouvir, diga amém. Eu quero que você abra comigo, ou os irmãos podem pôr aqui, melhor, pode pôr no telão para mim aqui, João capítulo 13, verso 34 e 35, baseado nesse texto, eu quero partir daqui, numa viagem com vocês, rumo ao conhecimento de Deus, amém? Rumo às descobertas gloriosas do céu para a gente. Vamos firme, amém? Vamos firme, que Deus tem algo para falar hoje aqui no nosso coração, na nossa vida, com cada um de nós. Toda vez que a gente se reúne aqui, irmãos, toda vez é bom que Deus fale, sim ou não? Eu venho aqui para ouvir Deus falar. Glória a Jesus. Então, é isso que a gente aguarda, Deus nos dá uma direcionamento. Amanhã é segunda-feira, início de mês, já passou janeiro, pasme, senhores, ninguém sabia disso, né, verdade? Passou janeiro, já chegou fevereiro, né? Diz que o país só funciona mesmo depois da carne que vale, né? Depois da carne que vale, o país começa a funcionar normalmente, mas enquanto isso a carne é que vale, amém? Depois a gente vai sentar para ver os prejuízos para frente, a carne é que vale por enquanto, né? Porque essa palavra carnaval quer dizer a carne que vale, né? E aí depois a gente vai ver, né? As pessoas do mundo pensam assim. Nós não temos esse pensamento não na nossa mente, dominando a nossa mente, não. Nosso negócio é outro, amém? Por isso que nós somos taxados como birutas, como loucos, como retrógrados, quadrados, antiquados, tudo quanto é adjetivo eles põem em nós e nos ridicularizam mesmo, tentam abafar, tentam apagar nossa luz, mas não conseguem, porque o povo de Deus é um povo diferente mesmo. E é isso que nos faz ganhar o céu depois de tudo aqui. Sermos diferentes aqui, vivemos aqui com Deus, para depois lá eternamente. João 13, 34 e 35. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Aqui são palavras de Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, falou essas palavras aqui, João 13 e 34. Um novo mandamento, que a gente tem ideia daquele mandamento lá do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo 20. Mas quando Yeshua veio, ele disse assim, um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar. Está vendo? Não é só o pastor Marco que é redundante, né? Jesus também, porque ele sabe, isso faz parte do aprendizado, né? Tem um ditado que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então muitas vezes a gente insistindo numa coisa é que penetra mesmo. Quando tu fala assim, de primeira mão, às vezes a pessoa não pega, mas quando você repete, a pessoa acaba pegando, e quando pega no Espírito é coisa gloriosa. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu
os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês o quê? Então, como é que eu vou ser conhecido como um seguidor, um discípulo de Jesus? Nos amando uns aos outros. Eu olhando para esse texto aqui, salta-me ao coração uma pergunta, e que eu boto aqui como tema desta mensagem para a gente compartilhar junto, que eu chamo de evidências. Quando Jesus fala aqui, assim, deste modo todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Estou meio atrapalhado para ler aqui, porque eu estou com outra versão na minha cabeça. Eu li 500 vezes esse texto, tá? Me perdoe. Então, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí nasce no meu coração esse tema aqui, evidências de uma verdadeira conversão. Essa palavra conversão é familiarizada de todos nós, é bem familiar. Todos nós sabemos, o povo lá fora sabe também. As pessoas falam, fulano se converteu agora, né? A Beltrano, fulano se converteu, o irmão lá, meu patrão se converteu, meu amigo, meu vizinho se converteu. Conversão quer dizer mudança, essa palavra quer dizer mudança de direção. É 180 graus mesmo, é mudança radical, é mudar de direção. Essa palavra conversão quer dizer isso, conversão. Isso no âmbito espiritual, conversão, evidências de uma verdadeira conversão, porque existe aquela conversão que na verdade não condiz com nada na Bíblia. Eu me converti, mas não houve mudança nenhuma na vida da pessoa. Tu não vê mudança nenhuma, porque necessariamente quando eu digo que eu me converto, ou seja, eu estou mudando de direção, ou seja, é uma coisa evidente. Todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber, todo mundo vai notar, não tem como esconder. A verdadeira conversão pode ser percebida claramente, isso aqui. Olha só, todos, deste modo, todos saberão, todos, evidência, todos saberão. Pastor, eu me converti, mas eu não quero que o pessoal, tem aqueles que, eu não vou lá para frente porque está passando a live aí, de repente alguém vai sair isso aí no município, aí Nicodemos, por exemplo, ele foi ter de noite com Jesus. Ele era um mestre em Israel, nascido na lei, um homem praticante ali da Torá, um homem conhecedor, estava lá junto com as autoridades religiosas da época. E ele, para ele não causar problema lá no meio com eles, ele foi ter de noite com Jesus. Só depois desse encontro, porque aí nesse encontro com Jesus, ele achou que ele sairia do jeito que talvez ele entrou. Ele só queria tirar algumas conclusões ali e ia sair pela tangente e tal, sem nenhum alarde. Mas não foi assim, porque depois a gente vai ver que ele se converteu. De fato ele se converteu, porque ele entra em defesa de Jesus. Você vai ver isso, ele entra em defesa de Jesus, porque a palavra que Jesus trouxe ao coração dele foi tão impactante, causou um impacto tão grande, que ele mudou, esse homem se converteu de fato, se converteu. Então, quando a gente vem para Jesus, o impacto do Evangelho, o impacto da palavra de Deus, isso em nós é evidente, a mudança é evidente, é clara, todo mundo vê. Por isso que eu pus aqui o tema, evidências de uma verdadeira conversão. E aí, eu não poderia começar essa mensagem diferente, sem começar pelo amor, porque aí a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai ver, ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, que eu falasse língua dos anjos, que eu profetizasse, que eu pegasse a minha fortuna e distribuísse aos pobres, nada disso me adiantaria se eu não tiver o amor.
Então o amor é a base de tudo. Eu me converti, mas só em falar daquela pessoa, pastor, já me dá 3 tipos de ruindade. Meu coração já ferve aqui, o meu peito ferve, né? E tal, irmão, pois então, o cristianismo é isso. Você vem, você se converte, você tem que saber que até os teus inimigos, Jesus em Mateus capítulo 5, deixa eu ler para vocês aqui, Mateus capítulo 5, versículo 43, ele diz assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso eles falavam, vamos só amar quem está perto de nós, quem faz bem para a gente. Os nossos inimigos, vamos odiar eles. Vocês falam isso, Jesus falando isso, vocês dizem isso, tem que amar só os seus amigos, e os inimigos têm que aborrecer. Aí ele disse, não é assim, eu porém vos digo, vocês pensam de um jeito, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos, os pagãos? Também fazem assim. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha para mim aqui, redobre a sua atenção. Jesus manda a gente amar até os nossos inimigos. Jesus manda a gente orar por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem. Olha só, irmão. Olha só, é por isso que é conversão, é mudança mesmo, completa. Mudança completa. Antes você vivia de um jeito, era um toma lá da cá, vem de lá para cá, vai daqui para lá do mesmo jeito. Eu entro rapidinho na mesma frequência sua, toma lá da cá. Agora que nós nos convertemos, nós temos que evidenciar a nossa real mudança depois que ingressamos no Evangelho. Isso é Evangelho. Se não houve mudança nenhuma, o camarada veio para a igreja, mas continua bebendo. Ele veio para a igreja, continua mentindo. É um atrapalhão em todos os lugares. Ele em casa, ele fica nervoso, facilzinho, e perde o estribilho, e já toca os pés pelas mãos, comunga todo mundo. Ele está na igreja, mas ele não mudou em nada, irmão. Olha para mim aqui. Mas por que você não mudou em nada? Sendo que o Evangelho é mudança de vida. Essa palavra converter quer dizer mudar, mudança de direção. Eu levava uma vida toda atravessada, mas agora eu ingressei no Evangelho, eu aceitei a Cristo, eu sou um discípulo dele, eu tenho que amar. E olha o que Paulo vai dizer, aos irmãos de Corinto, no capítulo 13, verso 7, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, está vendo? Por isso que eu comecei aqui falando para você, que essa mudança já começa a partir de então na nossa vida. Quando eu aceito Jesus, já começa a mudança na minha vida, e eu passo a entender as coisas e amar. E se eu quero realmente ser chamado de discípulo reconhecido nos céus, ter o reconhecimento dos céus, não somente da terra, ter o reconhecimento dos céus, eu tenho que viver uma vida de amor pelo meu próximo. Até o meu inimigo, eu tenho que amá-lo. Não precisa estar junto lá com ele, tá? Que aí vai trocar farpa de novo, vai dar outro problemão, mas só ama ele. Mantenha a distância, mas amando, não desejando o mal dele. Isso é Evangelho. É mudança, viu, irmão? É mudança. Eu vim para Cristo, eu vivo agora uma vida nova. Eu amo as pessoas. Eu antes, pastor, qualquer coisa eu já me transtornava já. Eu já mandava pela direita já uma, já que dava, pronto. Agora, meu irmão, agora você se converteu, viu? E a evidência de que você se converteu é que você ama agora. Aí Jesus disse: todos vão conhecer vocês como meu discípulo, como meu seguidor, quando vocês se amar. Agora, se a gente não se ama, se
a gente não ama o próximo, não ama até mesmo o nosso inimigo, irmão, o evangelho que estamos vivendo não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho, que Jesus manda amar até os inimigos. Imagina, até os inimigos. Então começa tudo com amor. Começa a primeira evidência. Jesus afirma que a primeira evidência verdadeira de que eu me converti é que agora eu estou amando os meus irmãos de fato, apesar das diferenças. E olha, esse amor, como disse Paulo, tudo sofre. Pastor, olha, é difícil, hein? Porque tem aquele que pisa na bola, tem aquele que deixa a gente assim, transtornado muitas vezes. Pastor, é difícil. Então o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Por isso que tem que ter amor, por isso que nós temos que amar verdadeiramente. Olha só, João o Batista, o pregador, o precursor do Messias, já pregava assim, ó: produzir, arrependei-vos, ele disse, para aquele povo que estava lá escutando ele às margens do Jordão, quando ele batizava: arrependei-vos. Aí no verso 8 do capítulo 3 de Mateus, ele diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quando ele fala aqui no verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, deixa eu traduzir isso aqui para você entender. Sabe o que ele está dizendo? Façam coisas que mostrem, evidenciem que vocês agora se converteram. Porque o povo só estava se arrependendo ali na hora, porque a pregação era muito forte, mas ao sair dali, irmão, eles incorriam nos mesmos erros e não havia mudança nenhuma. E aí João disse, olha, vocês têm que mostrar, a partir de então vocês têm que mostrar que vocês se arrependeram. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento, que eu me arrependi. São evidências, são amostras claras, todo mundo percebe que eu mudei. A minha esposa, começar pela minha própria casa, que é a maior testemunha de cada um de nós. Eu estou aqui pregando, meu filho está assistindo, a minha esposa está assistindo, a minha nora está assistindo, a minha casa, o meu pai, sua esposa estão assistindo, eles me conhecem no dia a dia. Então começa pela nossa casa, todos têm que testemunhar a transformação que houve em nossas vidas. Que coisa linda quando eu ouço, fulano foi para a igreja, se converteu e poxa, como aquele cara mudou. As pessoas falam assim, como aquela pessoa mudou, como ele mudou, mas é assim mesmo, isso é evangelho, é mudança. Evangelho é mudança. Eu vivia todo enrolado na vida, eu vivia na contramão das coisas de Deus, eu vivia caminhando para longe, não para perto de Deus, e quando eu me encontrei com Ele, tudo mudou. Hoje eu amo as pessoas, eu amo o necessitado, eu amo os meus irmãos, amo a minha família. Embora havendo algumas desavenças muitas vezes, alguns perrengues, mas é mesmo assim, depois a gente já se perdoa, resolve tudo, e eu amo, pastor, a minha casa, eu amo a minha família. Agora, dando um salto daqui, isso foi Jesus que falou. Jesus disse que isso evidenciaria que nós realmente seríamos seus discípulos, ou seja, que nós se convertemos realmente a Ele, quando nós amamos. Um ponto aqui. Agora, o que Paulo vai dizer também é forte demais. E aí eu dou um salto aqui para o que Paulo fala. Paulo afirma que evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos. Aí eu quero que os irmãos põem para mim aqui Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, Paulo vai deixar bem claro para os irmãos de Colossos, a igreja colossense, o povo colossense. Paulo vai dizer que uma das coisas que evidencia a nossa real conversão é que agora, a partir de agora, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu desejo as coisas do céu mais do que as coisas da terra. É aquilo que o salmista falou de uma maneira tão gloriosa. Eu acredito que ele selecionou a palavra, ele teve o cuidado de falar o que
falou para deixar bem claro, ele disse, mais vale, ele disse, um dia na casa de Deus, do que 1000 anos em qualquer lugar. Ou seja, esse alguém que está falando, que é Davi, olha só como ele busca, como ele deseja mais as coisas do céu do que as da terra, porque ele disse, mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos em qualquer lugar. Quando nós priorizamos a casa de Deus, poxa, hoje é culto, mulher, reagenda aí aquele evento para amanhã ou para tal dia. Hoje é dia, o pai chega para os filhos, hoje não é dia de nós irmos para o shopping, nem passear na praia, hoje é dia de culto, vamos na casa de Deus. Quando eu priorizo as coisas de Deus, eu estou evidenciando, eu estou deixando claro, as pessoas estão vendo, que eu de fato me converti. Vamos lá comigo, pode pôr para nós aqui, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que, irmãos? Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, uma das evidências fortes de que eu me converti, em segundo lugar, é que eu busco as coisas do alto mais do que as coisas, preste atenção no que eu estou falando, mais do que as coisas da terra. Quando eu falo mais do que as coisas da terra, eu estou dizendo que não é pecado buscar as coisas daqui. Nós temos que correr atrás, nós temos que lutar. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Você tem que morar bem. Eu sou dessa tese. Você tem que morar bem, você tem que se vestir bem, você tem que comer bem, você tem que andar com um bom carro. Eu sou dessa tese, eu defendo esse princípio. Cristão não pode viver mendigando, filho de Deus não pode viver mendigando, mas acima de tudo, disse Jesus, buscai primeiro e a sua justiça, disse ele, e as demais coisas serão o quê? Acrescentada. Preste atenção que ele disse, mandou nós orar, quando orares, ora assim, Pai nosso que está no céu, dai-nos o pão de cada dia. Então preste atenção que aqui ele está dizendo, busque o reino de Deus, que o pão de cada dia eu já vou dar para vocês, eu prometi que eu vou dar, que vocês oram assim, eu ensinei vocês a orar assim, mas se vocês buscam primeiro, priorizam primeiro as coisas do alto, depois vem os acréscimos também, e os acréscimos é que nos enriquece, sabia? O que nos sobra é que nos enriquece. E Deus faz que sobre para a gente se enriquecer, para a gente entesourar e se enriquecer. Mas a gente não se atém, a gente tem, como Paulo disse, eu tenho como se não tivesse. Eu vivo aqui nessa terra, eu tenho que lutar, eu corro, eu quero conquistar, eu quero reformar minha casa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um sítio. Você pode fazer tudo isso, nada é pecado. Mas primeiro de tudo você tem que desejar as coisas do céu, depois as da terra. Mas por que isso, pastor? Qual é a conclusiva disso? Porque ninguém vai ficar aqui para sempre. Você pode até deixar as coisas do céu e se entreter com as coisas daqui, correr muito para conquistar aqui, mas um dia vai ficar tudo e você vai ter que deixar igual, querendo ou não querendo. Então eu prefiro priorizar as coisas do céu e viver aqui na bênção de Deus, correndo atrás, claro, mas dentro daquilo que Deus prepara para mim. Agora, em detrimento a isso, eu não posso menosprezar as coisas de Deus, eu não posso deixar as coisas de Deus. Eu priorizo Deus, as coisas, dia de culto, o meu devocional diário, a minha comunhão familiar, a minha comunhão com os irmãos da congregação na qual eu participo, o meu momento com Deus, a minha vida com Deus, tudo primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus na minha vida, primeiras coisas do alto. Se já ressuscitasses com Cristo, porque quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós morremos com Jesus na cruz. Quando você diz assim, ó, eu aceito Jesus como meu Salvador, você está se incluindo na morte de Jesus, você está lá na morte de Jesus com Ele, você está lá na ressurreição de Jesus com Ele, você está lá na glorificação de Jesus com Ele. Então você já passou por todo esse processo. Agora o que acontece? Você tem que continuar aqui, porque Ele te salvou e te deixou aqui, para que você ganhe outros, e você fique aqui desejando mais as coisas de lá, porque você sabe que lá, é para lá que você vai.
Não é um caminho inverso, você vai para lá, você vai daqui para lá. Nós nascemos aqui para nos decidirmos por Ele aqui, para abraçarmos a causa aqui, para sermos inclusos na família divinal aqui, para depois, quando o nosso corpo tombar, nós irmos embora daqui. É só o que dava na internet hoje a morte daquela bispa, né? A bispa, pastora, não sei, lá daquela igreja muito conhecida, lá da Adebrais, né? Acho que é Adebrais. E só o que dava, subitamente assim, uma mulher de Deus, mulher abençoada, que Deus gastou a sua vida no Evangelho, foi chamada assim subitamente. Seu marido nos Estados Unidos, viajando, parece que naquela semana ali também morreu um outro pastor importante da igreja ali, um grande líder da igreja ali. Depois ela também foi chamada agora. A nossa vida é assim. Eu fiquei hoje pela manhã, minha esposa me disse pela manhã cedo, nós tomando café, ela disse, aconteceu algo assim tão terrível, olha aqui. E aquilo impacta a gente, porque a gente nem conhece, ela nem sabe que a gente existe também, né? Mas a gente sabe que ela também é uma irmã nossa, amém? E é assim, a nossa vida é assim, é isso aqui, ó. É isso aí. Então eu prefiro ter essa ideia, ter esse pensamento, abraçar essa causa, abraçar isso que Paulo disse, que se eu já ressuscitei com Cristo, eu vou buscar as coisas de cima e vou deixar um pouco as coisas, mais do que as coisas daqui. Que coisa gloriosa, amém? O céu é o nosso lar, sua recompensa e seu prazer está lá. O céu é o nosso lar, não é aqui para sempre. Lá é o nosso prazer, lá é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem, então eu vou priorizar o quê? Aonde eu vou viver só alguns anos de muita luta? Ou eu vou priorizar onde eu vou viver para sempre? Eu vou priorizar onde eu vou viver para sempre. Amém? Eu vou priorizar onde eu vou viver para sempre. Agora olha só, terceira coisa que eu quero destacar, que evidencia a nossa verdadeira conversão, é quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Olha o que Paulo vai dizer, aqui em Colossenses capítulo 3, olha só, diz assim, ó, capítulo 3 de Colossenses, verso 4, diz assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5, mortificai, eu sabendo disso, olha só, que eu vou me encontrar um dia com Ele em glória, que eu vou ter esse encontro com Ele, que eu já ressuscitei com Ele, que eu estou nele, eu sabendo disso, eu tenho que fazer o que Paulo diz aqui, ó, diz para os irmãos de Colossos aqui, ó, no verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Sabendo disso, eu tenho que mortificar a minha vontade, a vontade da minha carne, os meus desejos, tenho que deixá-los. Nós fomos crucificados com Cristo, eu morri com Jesus. Quantos morreram com Jesus aqui? Alguém já viu um morto andando por aí? Algum morto andando, dando opinião? Ninguém. Morreu, deixou as coisas. Morreu, deixou as coisas. Conversão é isso, é morte de você mesmo, é você morrer com Cristo para viver agora as coisas dele, o reino dos céus. Paulo vai dizer também, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então essa é a questão do Evangelho, essa é a mensagem pura do Evangelho. Eu morro para as coisas do mundo. Eu morro para as coisas do mundo. Quando eu falo aqui morrer, é morrer para as coisas do mundo. Não bebo mais, eu era expert, pastor, em mentira. Já rasguei esse diploma, tal, agora estou com Jesus, estou firme com Jesus. Deixei disso, deixei daquilo. Você começa a contabilizar tudo por Jesus. Já não vivo mais aquele eu antigo, aquele Marcos, pecador. Agora eu sou uma nova criatura. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele disse para Nicodemos, eu citei aqui agora há pouco, João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. Eu agora vivo para Cristo e morri para o mundo. Antes,
Eu era morto para Cristo e vivo para o mundo. Está vendo? É o contrário. Eu estava morto para Deus e vivo para o mundo. Agora que eu encontrei Jesus, eu morri para o mundo e vivo para Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é contrário à vontade de Deus, eu não faço mais. Eu abri mão de tudo e qualquer coisa que me afasta de Deus. Isso é conversão. São evidências de uma verdadeira conversão. Amém? Não é só vir para a igreja, não é só aceitar Jesus, não é só se batizar, é a partir daqueles momentos ali, desses momentos que você aceita Jesus, se batiza nas águas, que você ingressa na igreja, dali em diante, a tua vida tem que ser direcionada de forma diferente. Jesus disse: agora eu sou o caminho para ti. Agora eu sou a verdade para ti. Não é tudo que é verdade, não. Não é meia verdade. Agora eu sou a verdade e eu sou a vida para ti. Agora tudo que você precisa, você tem em Jesus. Evidências de o quê? De uma verdadeira conversão. Você consegue ver isso no seu irmão, naquela pessoa que você conhece? Você consegue ver algumas mudanças na vida dele? É isso que Jesus faz. E se eu resolver só ingressar e continuar, pastor? O que vai acontecer é que todos nós, se eu também pensar assim, eu vou perder o meu precioso tempo. Vou gastar a minha vida vivendo enganado. Ele disse para a igreja de Laodiceia, quando escreveu ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve lá para aquela igreja, uma carta para aquela igreja, diz: vocês não são nem quente e nem frio. Quem dera que vocês fossem frio de uma vez então. Vocês são morno. O morno eu vou vomitar da minha boca. Está vendo? Ou seja, a pessoa que está sendo chamada de morno, ali, os crentes, alguns, nem todos, não podemos generalizar, alguns que estavam vendo uma vida morna diante de Deus, eles estavam apenas na igreja, acompanhando a multidão, acompanhando os cultos, mas porém, muitas vezes mudança, evidência de conversão, não se tem nenhuma. Os que estavam ali junto com João Batista, na ocasião, quando João Batista disse assim, produzi, pois, frutos, ou seja, em outras palavras, mostrem alguma coisa que vocês se converteram, prova que vocês se converteram, mudando as atitudes, mudando a fala de vocês, mudando os comportamentos, mudando a vida de vocês, mostrem isso. Produzi, pois, fruto. Ele disse: olha, se vocês não produzir fruto, o machado está posto na raiz. Ou seja, um morno, que equivale a um morno aqui, que eu vou vomitar, que é a árvore que eu vou cortar, que não produz nada. Então é muito sério o cristianismo. Longe de mim estar aqui, irmãos, eu peço sempre para Deus, longe de mim estar aqui, pregando o que eu quero pregar, para massagear o ego das pessoas, para me ajeitar contigo, irmão, para jogar confete na tua vida e me ajeitar contigo, a ponto de você dizer: meu Deus, ele é tão querido, esse rapaz. Meu Deus, esse pastor é tão querido, é tão querido, meu Deus. Olha, o dia que ele faltar, nós vamos até fazer uma estalta, como diz o pessoal, né? Uma estalta dele, que ele é tão querido que ele é. Aí eu me ajeito contigo, para não te ofender muitas vezes, para não deixar você triste, e aí eu me estrago com Deus. Aí me adianta isso, irmão? Eu nadar e depois morrer na praia e todos nós afogar todo mundo junto, se afogar tudo junto? Não adianta. Então eu prefiro dizer para você que o evangelho é acompanhado, o evangelho, quando você ingressa, tem que haver mudanças, tem que haver um apego mais pelas coisas de lá do que daqui. Tem que haver uma mortificação dessa carne tão pecaminosa, essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Pode ver, você faz uma coisa certa e 10 errada.
Nós somos mais tendentes ao erro do que aos acertos. Você pode ver, irmão. Mas o que é isso, pastor? Meu Deus, que desespero é esse? Paulo também estava desesperado. Paulo disse: miserável homem que sou, ele disse. Tem hora que a gente se desespera, mas só se desespera quem já chegou a esse entendimento, que meu Deus, tem misericórdia de mim, como eu sou falho, tem misericórdia de mim. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê o quanto a gente é falho e pecador. Agora, eu não quero massagear ninguém aqui, eu quero falar para você, eu quero pregar a mensagem, não fazer massagem. Eu quero apontar para você o verdadeiro caminho do céu. Porque a gente tem ideia de que aceitou Jesus, pronto, acabou-se. Está garantido, tá, o nome está, porque eu falei para uma pessoa, lá no estacionamento, lá em Itajaí. Fui no hospital com o pai, aí o pai entrou lá no hospital, e eu fiquei no estacionamento pregando para um rapaz lá, falando de Jesus para ele. Eu disse: olha, 3 coisas acontecem quando um pecador entrega a sua vida para Jesus, porque pecador todos nós somos, só falta entregar a sua vida para Jesus. Eu me entreguei para Jesus. Eu disse: 3 coisas acontecem imediatamente quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, diz sim para Jesus, para o sacrifício de Jesus. Eu disse: primeira coisa, há uma festa, os anjos fazem festa no céu. Aí eu mostrei para ele na Bíblia, no celular. Ele disse: meu Deus, os anjos fazem festa quando o pecador se arrepende. Primeira coisa. Segunda coisa, o teu nome é escrito imediatamente no livro da vida. E terceiro, o Espírito Santo vem na hora morar no teu coração, morar no teu espírito, na hora. São 3 coisas que acontecem. Mas não é só isso, é uma continuidade de tantas, é um conjunto de tantas, é um caminhar diário. Não é só dizer sim para Jesus aqui, não é só se batizar nas águas, é depois a tua conduta, é depois o teu jeito de conduzir a tua vida agora. Tem que haver mudanças na minha e na tua vida, irmão. Eu olho muitas vezes para mim mesmo e eu pergunto: meu Deus, tem misericórdia, eu tenho muitas coisas para mudar em mim. Mas pastor, você é pastor, e aí o senhor nunca chegou a uma escala de 0 a 100, o senhor não chegou ali no 99,9, o senhor é pastor e tal, é mais chegado a Deus? Não, para, ninguém, todos nós temos alguma coisa para mudar em nós. Mudança, conversão, mudança de direção. Nós vamos de ceia em ceia, participando, de culto em culto, e a gente vai indo, o tempo vai passando. Olha, passou janeiro já, entramos em fevereiro, daqui um pouquinho, 2025 passa, e a gente vai, não vai se libertando das coisas, a gente vai empurrando, vai levando de qualquer jeito. Irmãos, constantemente nós precisamos de libertação. Pastor, onde é que o senhor se baseia isso na Bíblia? Aonde que o senhor se baseia para falar isso para nós? Aonde? Pergunta aonde, pastor? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Aquele que é Deus, que é Jesus, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Está vendo? Evidências e mais evidências, evidências e mais evidências. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas, quando olham para você, será que elas podem dizer: poxa, realmente ele mudou, ela mudou? Eu já ouvi dizer pessoas assim, pela vida escandalosa que a fulana levava, estava na igreja, estava participando da ceia, mas levava uma vida escandalosa, era tipo camaleão, assim, sabe, quando estava no meio estava aqui era dessa cor, quando está aqui é dessa cor, vai mudando conforme o ambiente. E aí a pessoa disse assim: pastor, me desculpa falar para o senhor, com todo respeito ao senhor, com o nome de Deus, mas se for para ser cristão como fulano, eu prefiro ficar aonde eu estou. Ou seja, um mau testemunho. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. E quando você vai testemunhar de Jesus, se você não tiver uma vida alinhada com os céus, se você não tiver, se não existir evidências claras da sua vida agora com Deus, de transformação, de vida abençoada com Deus, aí quando as pessoas ouvirem de você: tu vai querer falar para mim, rapaz? Tu tens uma vida toda atravessada. Uma vez num culto isso aconteceu.
o pastor que estava pregando, pastor não é obreiro, não sei o que era lá, querubim, arcanjo, que hoje em dia tem de tudo, né? Ele estava pregando e de repente caiu uma pessoa possessa por demônios, era uma legião de demônio. E aí os obreiros lá atrás da igreja já fecharam a pessoa, cercaram a pessoa e sai, não sai. Aí veio outro mais atrevido, tipo Pedro, assim.